o West Ham aceitou a proposta do Flamengo. Já dá para dizer que Lucas Paquetá é do Mengão? Não. Ué, como assim, Vinícius? Você aceitou a proposta? O que está acontecendo? Por que ainda não dá para dizer que o Lucas Paquetá é do Mengão? Calma, é isso que eu vou explicar no vídeo de agora e a gente vai trazer todas as informações nesse momento, porque o Flamengo enviou uma nova oferta. Essa nova oferta foi aceita pelo West Ham, mas agora ainda há um entrave e a gente vai contar para vocês. Nesse domingão, o Flamengo trabalhava e enviou, através do e-mail, obviamente, papel timbrado, tudo assinadinho, tudo documentado, assinado pelo presidente BAP, assinado pelo diretor José Buto, uma nova oferta ao West Ham para contratar Lucas Paquetá. Essa nova oferta foi no valor exato de 41 milhões de euros e 250 mil. Ou seja, é muita grana, muita grana. E lembrando, ainda tem imposto de 18% nessa operação aí que o Flamengo vai ter que assumir por ser uma negociação na Inglaterra e tem esse imposto que o Flamengo vai assumir, óbvio. Ou seja, é uma operação extremamente cara. Vamos lá, o Flamengo enviou essa oferta, um pouco mais de 41 milhões de euros, só que dessa vez foi o valor integral fixo. A última oferta que não tinha agradado tanto ao West Ham foi de 38 milhões de euros fixo, mais 4 milhões de euros em bônus, podendo chegar a 42. Dessa vez, o valor total é um pouquinho menor, porém, o West Ham vai receber tudo de maneira fixa, não vai depender do desempenho de Lucas Paquetá. E aí que está a situação. O West Ham virou e falou, beleza, nós gostamos dos números para liberar o Lucas Paquetá já nessa janela. Nós gostamos, mas a forma de pagamento ainda não agrada. E agora, Flamengo e o West Ham estão discutindo essa forma de pagamento. Como é que o Flamengo pagaria ao clube inglês? Vene, acha que a situação está muito próxima de ser concretizada? Olha, gente, eu vou ser muito sincero para vocês. Eu acho que as situações mais difíceis nessa negociação, o Flamengo já superou. Primeiro, o jogador quer voltar. Isso aí foi o principal motivo, inclusive, do Flamengo insistir tanto na contratação. Segundo, o West Ham, que antes já não queria liberar o Lucas Paquetá, já nessa janela, já pensa em liberar. Terceiro, o West Ham, que antes estava recusando as propostas do Flamengo, por conta de valores, agora já aceitou a proposta. Ou seja, o mais difícil o Flamengo fez, que foi convencer tudo e todos os lados a fazer a operação. Agora o Flamengo está discutindo a forma de pagamento. Gente, o investimento é alto? É alto. Vale a pena? Isso só o tempo vai dizer. Mas eu acho que a aposta, digamos, a aposta entre aspas, é muito boa do Flamengo. Eu acho, e eu venho repetindo isso várias vezes, vocês não têm noção da operação que é. Cara, olha isso, olha o que o Flamengo está fazendo, gente. O Flamengo está investindo 41 milhões de euros em um jogador de 28 anos, de seleção brasileira, que está jogando em altíssimo nível, embora não esteja vivendo seu melhor momento, porém, um jogador que o Pep Guardiola gostaria de levar para o Manchester City. E eu ainda tenho que ouvir que o investimento, será que vale a pena? Eu ainda tenho que ouvir que não seria a maior contratação do futebol brasileiro já nessa janela, porque o Gerson joga... Gente, assim, eu sou apaixonado pelo futebol do Gerson, vocês que me acompanham sabem disso. Mas não tem comparação. O Lucas Paquetá está performando em altíssimo nível há anos na Europa. O Gerson, ele foi para a Europa e voltou algumas vezes. A melhor temporada dele na Europa talvez tenha sido no time francês, no Olympique, quando ele estava sendo comandado por Sampaoli. E olhe lá, o Lucas Paquetá... Gente, eu vou repetir, vamos lá. O Lucas Paquetá ia ser contratado pelo Manchester City a pedido do Pep Guardiola, um dos maiores, se não o maior treinador da história do futebol mundial. Aceita liberar um jogador, o West Ham venceu os seus 3 últimos jogos, todos sem o Paquetá, que está lesionado, está com dor nas costas. Ontem ganhou bem até do Sunderland, fez 3-0, depois tomou um gol, terminou 3-1.
Deu azar hoje, porque o Nottingham Forest venceu do Brentford fora de casa, então voltou a ser de 5 pontos a sua desvantagem, mas ontem era de 2, né, em dado momento. E... Tem o Leeds ali também perto. Tem o Leeds amanhã. A gente só está pensando no Nottingham, mas tem o Leeds e tem mais outro. Que amanhã joga com o Everton, né? Se amanhã o Leeds perder, por exemplo, ele fica também a 5 pontos. Enfim, tem jogo, né? Ainda faltam 15 rodadas, né? E eles já chegaram à conclusão, até o próprio técnico Nuno Espírito Santo, claramente já não parece muito preocupado com o Paquetá e está falando em contratações. E eles precisam vender o Paquetá para poder fazer o caixa e contratar jogadores. Por exemplo, a defesa. Eles tomaram gol em todos os jogos. Todos da temporada. Ontem estava 3-0, tomaram gol. E assim tem muitos erros defensivos, né? O gol assim, o cara cabeceia sozinho no meio dos zagueiros adversários, sem ninguém marcando. Então já acertou o valor. O West Ham já admite liberar o jogador agora e não apenas no final da temporada. Antes eles queriam uma situação assim, vendo o jogador, fica com ele emprestado, que eu pego o dinheiro, contrato outros. Ele vai até junho, até o final da temporada. Se porventura, antes da janela brasileira fechar, que é 3 de março, o Paquetá não estiver bem, ou estiver machucado, ou o time já estiver rebaixado, a gente libera antes. Mas o Flamengo não queria, porque o controle todo ficaria com o time inglês. Agora eles admitem liberar o jogador agora. O que está pegando? Tem uma coisa pegando, realmente, que é a forma de pagamento desse valor. O Flamengo quer... Essas negociações, gente, nunca são à vista, salvo casos muito raros. Então o Flamengo propôs o pagamento ao longo dos próximos 3 anos. Nesse ano que vem, 28. O West Ham quer receber tudo até o meio do ano que vem, na metade do tempo aproximadamente, até metade de 27. É acertar a forma de pagamento. Que aí você pode ter, de repente, um valor maior nas primeiras parcelas, você pode reduzir o número de parcelas, enfim, é questão de ajuste. E acertando isso, tudo indica que o negócio vai ser fechado. Então nunca esteve tão próximo. E lembrando que o West Ham ele corre também contra o tempo. Hoje é dia 25. Então você tem aí mais o quê? 6 dias, né? Lá fecha dia 2. É dia 8 dias, né? Até a outra segunda, né? Dia 2. Dia 1º é domingo, né? Até a segunda da semana que vem para contratar. Então eles precisam vender agora para poder ter o dinheiro. E assim, só para você entender também. Mas vai pagar parcelado. Quando você vende o jogador, você tem o dinheiro a receber. Então isso você apresenta até como garantia quando você vai comprar um atleta. Não, eu vendi o Paquetá, eu tenho tantos milhões para receber do Flamengo, vou contratar o seu zagueiro aqui. E com 40 milhões, dá para contratar uns 2, 3 caras para dar uma arrumada no time. O West Ham não vai contratar um zagueiro de 40 milhões de euros. Pode trazer um jogador de 15, outro de 10, outro de 15 e tal, de 12, 8, sei lá, e tentar dar uma reestruturada no time. E o técnico ontem falou sobre isso também, depois do jogo, da necessidade de qualificar o elenco, né, com alguns reforços para tentar escapar do rebaixamento. Então, a essa altura, o time está vendo muito mais interessante, como mais interessante ter o dinheiro para poder fazer contratações do que insistir na permanência de um atleta que claramente não quer ficar. Mas, enfim, o fato é que ele não quer ficar e o clube já está aceitando. Então, a negociação está muito próxima. Acertando isso, provavelmente ele vai ser liberado, a não ser que haja algum recuo, mudança de posição, mas essa é a tendência. Até eu falei agora pela manhã, com uma pessoa que participa das negociações, e ela falou, olha, eu nunca vi chegar tão perto o negócio e voltarem atrás. Quando fica assim, faltando detalhes desse tipo, o negócio sai. A questão é quando vai sair, mas é provável que saindo, provável não, aí o Paquetá já reforçaria o Flamengo agora de imediato. E agora tem um detalhe que eu acho que é importante do Paquetá, que assim, tem 2 coisas. Uma, o Tostão escreveu outro dia sobre isso, né, quando ele analisava o jogo do Flamengo contra o PSG, ele falava da questão da qualidade dos homens de frente. Bons jogadores para o nível aqui da América do Sul, mas que você quer disputar um jogo num confronto desse patamar, você percebe que aí falta um pouco de qualidade. Jogadores decisivos. O Flamengo tem ali 2 caras que são decisivos, Arrascaeta e Pedro. Os caras que realmente fazem gol, né? E que podem ser mais incisivos nesse tipo de situação. O Paquetá é um jogador de um outro patamar, um jogador que joga num outro nível de futebol, né? E que evoluiu muito desde então. O Flamengo tem um problema sempre com o Arrascaeta, que é um jogador excelente, mas que tem que ser usado com parcimônia. Encontrou a maneira de utilizá-lo em 2025. Ele agora já tem mais de 30 anos, fez 3 anos de contrato agora, vai ficando mais velho, a tendência é merecer mais cuidados. Com o Paquetá e com o Carrascal, ele tem a opção de utilizar o Arrascaeta de forma técnica, né, mais inteligente,
preservando em vários momentos para que ele esteja sempre em campo, quando em campo, na melhor condição dele. Um tempo, até os 15 do segundo tempo, mas não sair porque ele está exausto, se arrastando, como acontecia até 2 anos atrás, aproximadamente. Mas sair porque ele já rendeu e você vai ter gente para repor, um Carrascal no banco. Você pode colocar o Carrascal na direita, o Paquetá por dentro, ao inverso, e deixar o Arrascaeta para um segundo tempo em alguns jogos. Então você pode ter o Arrascaeta entrando em alguns jogos no segundo tempo, utilizá-lo sabendo que ele vai sair em determinado momento, que você tem um Carrascal como opção, tem um Paquetá que pode fazer o lado direito, onde o Carrascal tem jogado, pode jogar por dentro, né? Então você passa a ter outras opções que favorecem o craque do time, que fazem com que ele possa ser usado com mais inteligência e estratégia, sem cair o nível, né? Pô, mas se o Arrascaeta cai o nível, você tem um Paquetá, você consegue compensar, e muito, né? E muito. Em alguns aspectos até mais. Coisas que o Arrascaeta não faz. O Paquetá é um jogador mais jovem, mais forte fisicamente, né? Protege muito bem a bola, um cara que encontra muita solução em espaço curto quando sofre pressão, o drible com um passe curto e tal, ele consegue sair. Então vai dar muita opção ao Felipe Luiz, muita opção mesmo. Eu acho que até por essa versatilidade, né? E como o Carrascal também vive um momento muito bom, né? Ele passa a ter aí 3 caras para preencher 2 espaços, que ele gosta de ter um ponta armador pela direita, um jogador que joga mais por dentro. Os 3 podem fazer o papel jogando por dentro e os outros 2 podem jogar pela ponta. Ele ainda tem Luiz Araújo, Plata, os caras que jogam por ali, né? Então acho que é uma contratação que vai dar um leque muito grande de opções ao treinador.